Posso começar? Olá, bom dia a todos. O meu nome é Mariana Solim, sou interna de formação específica de ginecologia e obstetrícia cá no Hospital de Santarém. Vou iniciar as sessões de hoje com um tema que são as infecções sexualmente transmissíveis. E então, o que é que são estas infecções ou doenças sexualmente transmissíveis? São todas as doenças que possam ser transmitidas através do contacto sexual. Há uma lista de mais de 20 tipos de doenças que podem ser sexualmente transmissíveis. Hoje vou-me cingir só a estas que tenho aqui na lista, que são as mais frequentes, digamos assim. Só de referir que o HPV e o herpes genital são também doenças que podem ser transmitidas através do contacto pele a pele. Portanto, estas doenças acabam por afetar igualmente o sexo feminino e o sexo masculino. Mais de 1 milhão de infecções sexualmente transmitidas vão ser adquiridas a cada dia no mundo, e metade destas infecções vão ocorrer em adolescentes e adultos jovens na faixa etária entre os 15 e os 24 anos. Isto são dados estatísticos dos Estados Unidos. Estas doenças matam, cerca de 1/3 dos doentes acaba por morrer. A boa notícia é que podem ser prevenidas através do simples uso do preservativo. Na maior parte das vezes, estas doenças podem ser inicialmente assintomáticas, ou seja, uma pessoa pode ser portadora da doença e não saber, e estar a infectar os contactos sexuais com que vai tendo. Quando aparecem sintomas, estes podem ser caracterizados por corrimentos anómalos, feridas, verrugas na zona genital, por uma micção dolorosa ou frequente, prurido ou vermelhidão na zona genital, feridas dentro ou em redor da boca, odor vaginal anormal, prurido anal, dor ou sangramento, dor abdominal ou febre. E então vamos começar por falar por cada uma delas mais detalhadamente. Começamos por falar aqui no HIV-Sida. O agente desta doença é o vírus da imunodeficiência humana. A sua transmissão é feita através do contacto sexual, sangue com sangue, gravidez no parto ou na amamentação. Em 841 novos diagnósticos, 57% dos casos são em casais heterossexuais, 35% homossexuais, e em 161 doentes esta doença vai evoluir para o estadio de SIDA. Há 2 subtipos do HIV, o 1 e o 2, que não me vou alongar. O mecanismo acaba por ser a destruição dos glóbulos brancos, que vão ser os defensores do nosso sistema imunitário, causando um risco aumentado para infecções e cancros. Os sintomas inicialmente podem ser flu-like, ou seja, tipo gripe, podem ser inicialmente febre, arrepios, suores noturnos, dores musculares, sintomas que são muito inespecíficos. Mais tardiamente pode haver uma evolução da doença com cansaço extremo e inexplicável, um aumento também dos gânglios mais exacerbado, diarreias prolongadas, pneumonias, manchas por todo o corpo, como vemos aqui na imagem, manchas ao redor da boca, entre outros. O diagnóstico do HIV é feito através de análises ao sangue e, infelizmente, não há cura. No entanto, a medicina avançou muito com os antirretrovirais. Os antirretrovirais vão permitir aumentar muito a sobrevida dos doentes com HIV e, além disso, diminuir o risco de transmissão. Uma coisa que eu vou referir sempre ao longo desta apresentação é a prevenção. Deve-se usar sempre o preservativo, sempre. Não partilhar agulhas. Em caso de dúvida, informar-se sempre com algum especialista da saúde ou então nas escolas questionar sempre os professores, mas o importante é não ter medo de perguntar. Passamos agora para o HPV. O HPV tem como agente o papilomavírus humano. A sua transmissão pode ser sexual e, como eu referi inicialmente, pode ser também pele a pele. E é importante referir que o portador deste vírus é o homem. Como é que este vírus vai acabar por se manifestar? Ele integra-se no DNA do hospedeiro, causando um crescimento celular descontrolado.
Temos também, dentro do HPV genital, temos o HPV tipo 1 e tipo 2, e dentro destes há imensos subtipos, mais de 200 subtipos. Acabamos por dividir em duas categorias, o HPV de baixo risco e de alto risco. Os de baixo risco mais conhecidos são o HPV 6 e o 11, que vão acabar por se manifestar em condilomas, como estamos aqui a ver nas imagens. Condilomas a nível genital, a nível anal e também podem se manifestar a nível oral. Quanto aos HPVs de alto risco, os mais frequentes são o 16 e o 18, mas há vários, o 31, 33, 45, há vários. Estes HPVs começam a manifestar-se por lesões que vão ser pré-cancerígenas e podem evoluir mais tardiamente para cancro. Cancro a nível do colo do útero, cancro anal, cancro na vulva, cancro na vagina, cancro no pênis, cancro na garganta. Mas ser portador da infecção é diferente do que ter a doença e, portanto, a nossa arma vai acabar sempre por passar pela prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. Quanto à prevenção primária, felizmente o nosso Programa Nacional de Vacinação acaba por englobar todas as raparigas com 10 anos, começando logo a vacinação nessa altura. A partir de 2009, os rapazes também foram incluídos neste Plano Nacional de Vacinação. Todas as meninas que vão iniciar a vacinação até aos 17 anos podem depois terminar o esquema de vacinação até aos 26, ainda gratuitamente. Esta vacina inclui 9 tipos do HPV, ou seja, é nonavalente. Estão ali demonstrados naquela tabela os 9 tipos incluídos na vacina. Esta vacina vai permitir limitar a circulação do vírus na comunidade, reduzindo a taxa de incidência, taxa de prevalência e taxa de mortalidade. É sabido que cerca de 99% das jovens que são vacinadas com o HPV, após um mês já têm 99%, desenvolvem imensos anticorpos protetores, mesmo após um mês de vacinação, portanto é muito importante. E é sabido também que esta vacina tem uma eficácia superior a 90% para evitar cancros do colo do útero. Quanto à prevenção secundária, temos o rastreio. O rastreio é conhecido pelo vulgar Papa Nicolau. Pode ser feito em qualquer consulta de planeamento familiar nos centros de saúde ou então em consulta de ginecologia. Faz o teste do HPV e temos também a citologia e a colposcopia, que é ver o colo do útero mais pormenorizadamente com um microscópio, em situações que serão necessárias, se houver alguma alteração. Quanto ao tratamento, na fase inicial dos condilomas temos alívio dos sintomas com medicamentos tópicos. Em caso de lesões pré-cancerosas, pode haver necessidade de realização de pequenas cirurgias, como é o caso da conização, que está ali demonstrada na imagem, que é tirar um bocadinho do colo do útero em forma de cone. Em casos de cancro, podemos partir para cirurgias, radioterapia e quimioterapia. Uma vez mais, a prevenção é sempre a chave. Passando para a sífilis, o agente da sífilis é uma bactéria, é Treponema pallidum. Esta doença pode ser transmitida sexualmente, na gravidez ou no parto. Há 3 estadios, a sífilis primária, secundária e terciária, e o mecanismo de ação acaba por ser uma infecção em que os glóbulos brancos vão começar a atacar o nosso próprio organismo. Inicialmente, esta doença pode se caracterizar por uma pequena úlcera com prurido, que é uma comichão, e manchas no corpo generalizadas. Pode ficar adormecida no organismo do portador, é a sífilis latente, e mais tarde, até após 10 ou 30 anos, pode vir a manifestar-se de forma mais grave, com danos no sistema nervoso central, problemas cardíacos, entre outros. O diagnóstico é feito através de testes ao sangue e cultura de fluidos. Quanto ao tratamento, temos os antibióticos e medidas de suporte. Uma vez mais, usar sempre o preservativo é a única maneira de
prevenirmos. Quanto à gonorreia, esta também é causada por uma bactéria, a Neisseria. A faixa etária mais afetada é os 15 e os 24 anos. A transmissão desta doença pode ser sexual também na gravidez ou no parto. O mecanismo de ação é o mesmo que referi anteriormente, portanto, os glóbulos brancos começam a atacar o próprio organismo. E a maior parte das vezes a gonorreia é assintomática. No entanto, quando cursa com sintomas, pode cursar no homem com dor a urinar, corrimento do pênis, alterações permanentes na próstata e nos testículos. Na mulher podem haver hemorragias entre os períodos menstruais, dor a urinar, corrimento vaginal e, em casos mais avançados, doença inflamatória pélvica que cursa com infertilidade. O diagnóstico é novamente os testes ao sangue, análises ao sangue e cultura de fluidos. Quanto ao tratamento, o tratamento é antibiótico. Em casos mais avançados pode ser necessário a cirurgia e até tratamentos de fertilidade. E aqui muito importante de referir que o parceiro deve ser tratado. Portanto, todos os contactos sexuais que o paciente teve nos últimos 60 dias devem ser testados para esta doença e os parceiros sexuais com contactos nas últimas 2 semanas devem ser tratados de forma presuntiva. Uma vez mais, a prevenção, como vou falar ao longo da apresentação toda, é o preservativo, nunca ter medo de questionar, quer sejam os professores ou os especialistas. Quanto à clamídia, a clamídia é também causada por uma bactéria que é a Chlamydia trachomatis. A faixa etária mais afetada é entre os 15 e os 24 anos. 1 em cada 20 vai ter esta doença. A transmissão é feita sexualmente, na gravidez ou no parto, e o mecanismo de ação é o mesmo que falei anteriormente, em que os glóbulos brancos atacam o próprio organismo. Mais uma vez, a clamídia também, a maior parte das vezes, não apresenta sintomas. Quando apresenta no homem, pode cursar com dor a urinar, corrimento do pênis, prurido no pênis e alterações permanentes na próstata e nos testículos. Na mulher, pode cursar com corrimento vaginal, com odor intenso, dor a urinar, dor durante a relação sexual, doença inflamatória pélvica e mais tarde também a infertilidade. O diagnóstico é através de análises ao sangue e pela cultura de fluidos. Aqui, uma vez mais, a clamídia é tratada com antibióticos. Em estadios mais avançados pode ser necessário cirurgia ou tratamentos de fertilidade, tal como a gonorreia, e aqui o parceiro também tem que ser tratado. Em regimes de antibiótico com dose única, durante essa semana devem ser evitadas relações sexuais. Em regimes de antibiótico de 7 dias, durante essa semana as relações sexuais devem ser evitadas também. O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças define que mulheres sexualmente ativas abaixo dos 25 anos, as mais velhas com múltiplos parceiros ou então com um parceiro que tenha uma IST, ou homens que tenham sexo com outros homens, devem ser rastreados para a clamídia. Uma vez mais, a prevenção é sempre a chave, usar sempre o preservativo. Quanto ao herpes genital, é causado pelo vírus do herpes simplex. A transmissão é feita de forma sexual, na gravidez ou no parto, ou então contacto pele a pele com feridas de herpes, por exemplo. Os locais mais atingidos pelo herpes genital é, obviamente, a região genital, a região retal, glúteos e coxas. Esta doença pode se manifestar por prurido, por comichão ou pelo início do aparecimento de vesículas nas regiões que eu falei anteriormente, portanto, na região genital, na zona dos glúteos, na região mais anal, e o diagnóstico é clínico. No entanto, deve ser feita uma confirmação laboratorial com PCR e sorologias. Não há cura para o herpes genital, temos sempre medicamentos para aliviar os sintomas, mas a probabilidade de recorrência é sempre muito grande. Uma vez mais, a prevenção é sempre a chave.
Quanto às hepatites virais, nós sabemos que as hepatites são uma inflamação, a hepatite é uma inflamação no fígado, há vários tipos de hepatites, a hepatite alcoólica, a hepatite autoimune. No caso de doenças sexualmente transmissíveis, temos as hepatites virais, cujos agentes são a hepatite B, C e D. A transmissão é feita a nível sexual, sangue com sangue, na gravidez e no parto. Os sintomas podem ser perda de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, icterícia, que se caracteriza pela cor amarelada da pele, urina preta, fezes brancas, cirrose hepática em estadios mais avançados, até o cancro hepático. O diagnóstico é feito através de análises ao sangue e o tratamento tem que ser dirigido aos sintomas. Em situações de estadios mais avançados, o transplante hepático pode ser a única solução. Aqui temos também a prevenção primária. O nosso Plano Nacional de Vacinação engloba a vacina da hepatite. Temos as 3 doses ao nascimento, aos 2 meses e aos 6 meses, que vão permitir que se criem anticorpos que vão combater o vírus mais tarde, durante a vida adulta. Prevenção secundária. Como tenho vindo a dizer, o uso de preservativo, não partilhar agulhas e, em caso de dúvida, perguntar. Mas depois destas informações todas, o que é que nós temos que reter principalmente? O que é que se deve fazer? Portanto, preservativo, usar sempre. Como a minha colega Ana ontem referiu na apresentação sobre a contracepção, o preservativo, além de ser um contraceptivo, é o único método que acaba por prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, é muito importante. Em caso de disponibilidade, quando temos as vacinas, no caso da hepatite e do HPV, a vacinação, limitar o número de parceiros sexuais, nunca partilhar agulhas. Quando há dúvidas, perguntar sempre a especialistas, médico de família, nas escolas, perguntar aos professores, perguntar a pessoas mais velhas. Há sempre que ter a dúvida esclarecida. O importante é não ficar com dúvida. Portanto, se tiverem alguma dúvida para perguntar, podem fazê-lo agora. E muito obrigada. Sim. Uhum. Certo. A vacina era quadrivalente, agora é nonavalente. Uhum. Certo. Certo. É assim, o que está agora a nível da evidência dos novos estudos é que realmente, como a nonavalente engloba muitos mais tipos, portanto 9 tipos e a outra só 4, quem tem a possibilidade para fazer a nonavalente deverá fazê-lo. Esta vacina, sem ser no âmbito do Plano Nacional de Vacinação, desculpem que eu tenho que estar aqui por causa do microfone, sem ser no âmbito do Plano Nacional de Vacinação, não é comparticipada, mas todas as mulheres podem fazê-lo por conta própria, tendo uma receita médica. Está bem? No total, até são 3 doses. Sim. Sim. De revacinar as que fizeram a quadrivalente. Não está preconizado, entendes? Mas imagina, tu tens a possibilidade para fazer a vacina nonavalente. Não perdes porque vais ter mais subtipos de vírus atingidos. Tens é que pagar do teu bolso, percebes? Certo. Sim, agora há um estudo novo que fala em idades mais avançadas que têm também o benefício de serem vacinadas. Certo. Pois, exato. Desculpe, não percebi. Portanto, cada dose penso que ronda aos 110, 120.
130, não lhe sei dizer de cor, eu acho que é 130 cada dose. Certo? Dever fazer devem, não é com participar. Foi isto que acabamos de falar. Têm que pagar pelo próprio bolso. É uma vacina um pouco dispendiosa, mas é uma arma muito, muito importante. Nós não temos nenhum tipo de cancro que pode ser prevenido como este. Já há estudos que falam, estudos não são a nível nacional, estudos do norte da Europa, penso eu, em que mulheres com idades mais avançadas, até aos 50, foram vacinadas. Sim. Sim, porque vai prevenir, ao fim e ao cabo, o avançar da lesão. Os que nasceram antes de 2009 já são vacinados, estão no Programa Nacional de Vacinação. Se forem rapazes mais velhos, devem, não é com participar. Se houver a possibilidade, devem sempre fazer a vacina. Não tem, é com participação, têm que a pagar. Pronto. Até que idade se pode fazer a vacina? Portanto, lá está. A nível do Plano Nacional de Vacinação, foi o que eu mencionei há pouco. Já há estudos novos que estão a sair agora, que falam em idades mais avançadas terem o benefício de serem vacinadas. Uma vez mais, a vacina não é comparticipada nesses casos. Uhum. Certo. 9. Pronto. Foi a resposta que eu dei. Ainda não há, os laboratórios estão a fazer estudos, mas ainda não há uma norma, entre aspas, que preconize que se deve fazer a nova vacina. Claro que, lá está, quem tem a possibilidade e pretenda fazer, pode fazê-lo. Agora, se está preconizado que isso deve acontecer, ainda não. Ainda estão a ser feitos estudos. Certo? Mais alguma questão? Não. Ei, está aqui. Onde é que está? Portanto, aqui o plano nacional é este. O que está preconizado é que imaginemos que a rapariga faz a primeira dose até aos 17 anos e ainda não fez a segunda dose. Até aos 26 anos ainda pode fazer a segunda dose gratuitamente pelo Plano Nacional de Vacinação. E os rapazes é a mesma coisa, a partir de 2009 foram incluídos da mesma forma. Pois, antes de 2009 é. Ok, muito obrigada.